Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Fundamentos da Biologia Aplicada à Educação Física. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre envoltórios celulares e dessa vez dando um foco específico no envoltório que nós chamamos de membrana plasmática, para que nós possamos discutir um pouco mais acerca de como ocorrem os transportes através da membrana plasmática, tendo em vista que tua célula precisa fazer com que entrem substâncias para dentro dela e que saiam substâncias para fora dela. Então, essa troca que a gente conversou na aula passada e chamou ela de permeabilidade seletiva é importantíssima para a célula por N motivos. Por exemplo, eu não sei se vocês já conseguiram depreender essa ideia de sequência do conteúdo, mas a gente começou com bioquímica, visualizando cada biomolécula que é essencial para que haja vida no organismo celular e no teu organismo, que é um organismo multicelular. Então, cada célula, bem como o organismo multicelular como um todo, necessitará obrigatoriamente de nutrientes. E esses nutrientes têm que ir para onde? Para a tua célula. Mas para que eles cheguem na tua célula, eles têm que passar pela primeira barreira, o primeiro envoltório. Ou posso dizer assim, não o primeiro envoltório, mas o envoltório mais importante, que é a membrana plasmática. Nós vimos na aula passada a sua composição e vimos que ela é constituída principalmente por fosfolipídios e proteínas. Esses fosfolipídios são muito importantes porque eles permitem a entrada de substâncias lipossolúveis. Isso é muito importante de saber, tá bom? Toda a entrada de substâncias através da dupla camada de fosfolipídios se dá mediante a, vamos dizer assim, classificação dos componentes que entram como lipossolúveis ou ainda gases. Então, os gases têm livre acesso ao interior celular. Eles podem passar pela membrana através dos fosfolipídios. Mas, por exemplo, as substâncias que têm afinidade com a água, que nós chamamos de hidrossolúveis, não conseguem transitar através da membrana, não conseguem atravessar a capa de fosfolipídios sem que haja um intermediário facilitando essa entrada. E esse intermediário é a proteína. O outro componente essencial e importantíssimo da membrana plasmática. Então, percebam que algumas substâncias conseguem passar pelos fosfolipídios, outras não. E essas que não conseguem podem passar através das proteínas. Aquelas proteínas que atravessam a membrana e conseguem conectar o meio externo com o interno, ok? Então, vimos essa composição fosfolipídica e proteica das membranas plasmáticas, mas faltou a nossa conversa acerca dos transportes através de membrana. E neste ensejo, eu quero apresentar para vocês como ocorrem esses transportes. Primeiramente, classificando-os em transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo, de uma forma bem simples e direta, objetiva, é um transporte que ocorre sem gasto de energia, tá? Então,
todo transporte passivo ocorre sem que haja gasto de energia. Mas que tipo de energia? O que nós chamamos de energia biológica, ou adenosina trifosfato, o ATP. Então, sempre que eu digo a vocês assim, o transporte passivo ocorre sem que haja gasto de energia. Isso significa dizer que ele vai acontecer, mas que durante a sua execução, nenhuma molécula de ATP vai ser utilizada para que, de imediato, a substância que está no meio externo entre para o meio intracelular. Então, não iremos gastar ATP, o que não significa que não gastaremos energia. Por que eu digo isso? Porque outras formas de energia estão engajadas neste processo, enquanto o ATP não. Então, eu posso não gastar energia biológica, mas energias físicas estarão envolvidas. Então, sempre que vocês ouvirem falar em transporte passivo, é um transporte que ocorre através da membrana, sem que haja gasto de energia biológica, sem que haja gasto de ATP. Então, em momento algum, o transporte através da membrana de modo passivo irá fazer o gasto de ATP. Mas o transporte ativo é diferente. Nele, sim, ocorrerá o gasto de energia. Então, com gasto de energia. Para realizar o... Deixa eu apagar o site, né? Esqueci. Para realizar o transporte ativo, nós gastaremos sim energia. Esse transporte ativo, eu não vou falar na aula de hoje. Nem os transportes por vesícula. Embora sejam muito importantes e vão ser, claro, abordados nas nossas próximas aulas, mas se eu tentasse colocar tudo na aula de hoje, eu acho que ia ficar conteúdo demais e a gente ia endoidar o cabeção, tá certo? Então, percebam que aqui nós temos transporte passivo, sem gasto de energia, transporte ativo com gasto de energia. Então, para informar a vocês acerca dos tipos de transportes passivos, ativos e por vesículas, eu vou até botar aqui no plural, vesículas. Eu quero apresentar todos e, posteriormente, eu vou descartar esses aqui para trabalhar só esses três. Então, transportes passivos, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Esses três. Os três ocorrem sem que haja gasto de energia biológica. Lembre-se disso. Agora, o transporte ativo. O mais conhecido, a mais famosa bomba que ocorre na célula é a bomba de sódio e potássio. Não quer dizer que seja o único transporte ativo. Também não quer dizer que seja a única bomba, mas é a bomba mais famosa, é a bomba mais usual dentro da biologia. Ela é a mais fácil de se explicar a nível médio e a nível de introdução à biologia no ensino superior. Então, a gente trabalha com bomba de sódio e potássio por um motivo, que é a baixa complexidade dela. O que não quer dizer que ela é fácil, mas significa dizer que nós usamos o exemplo da bomba de sódio e potássio por ser um exemplo mais contextual e mais fácil de compreender. Já as demais bombas envolvem outros processos em células específicas, enquanto a bomba de sódio e potássio ocorre em todos os organismos celulares, tá certo? Então, por que bomba? Deixa eu explicar, porque eu não vou
me delongar nelas, então, para não voltar para falar sobre isso, é melhor falar agora. Por que uma bomba? Porque ela é ativada com gasto de energia para trazer íons para dentro e empurrar íons para fora. Então, imagine que ela vai contra a tendência natural, gastando energia, fazendo um esforço para ocorrer. Então, a célula gasta energia, se dedica, se empenha para trazer um íon do meio externo, meio extracelular, para o meio intracelular, a fim de que a célula garanta a coleta dessas substâncias e assegure toda a sua necessidade iônica, garantindo também a presença dessas substâncias no meio interno, mesmo que vá de contra o gradiente de concentração, que é a tendência natural do universo, ok? Então, às vezes, a gente tem essa entrada forçada pela própria célula, ela puxa essas substâncias para o seu interior, e aí nós chamamos esse processo de bomba, ok? E geralmente as bombas estão transportando exatamente as substâncias que nós conhecemos como íons, ok? Bom, já o transporte por vesículas, ele funciona do seguinte modo. Às vezes, a substância é grande demais. E por ser grande demais, eu preciso me adaptar, criar um mecanismo que traga ela para dentro, mesmo ela tendo esse volume bem maior do que átomos e pequenas moléculas. Às vezes a molécula é tão grande, é uma macromolécula, e, assim, bem maior do que as que a célula consegue passar pela camada de fosfolipídios ou pela proteína canal. Então, como ela é grande demais, o que ela faz? Ela envolve a substância, seja líquida ou sólida, ela envolve, ela abraça mediante o dobramento da membrana. A membrana dobra para abraçar aquela substância e empurrá-la para dentro. Só que, nesse processo, uma parte da membrana que envolveu aquela substância é englobada. Então, ela é inserida no meio intracelular. Ela meio que abraça e desprende, ok? Então, ela traz para dentro, mas, em compensação, perde um pedaço da membrana, porque esse pedaço também entra. E, nesta perspectiva, se eu estou trazendo líquidos para dentro, eu estou fazendo uma pinocitose. Pino significa beber, ok? Então, uma pinocitose é a célula bebendo. Não cachaça, mas um líquido qualquer que ela está trazendo para o seu interior. Já se for uma substância sólida, ela vai trazer para dentro do mesmo jeito, mas a gente vai dar o nome de fagocitose. Por que fagocitose? Porque eu estou comendo. Fago significa comer, significa se alimentar. Então, ela está comendo algo. Esses processos podem acontecer tanto para trazer a substância para o interior da célula, endocitose, quanto para levar a substância para fora da célula, exocitose. Tranquilo? Lembre-se disso. Então, esses são os três tipos principais de transportes através da membrana. Transporte passivo, transporte ativo e transporte por vesículas. Eu vou apagar essa parte aqui de transporte ativo, transporte por vesícula, porque eu quero fazer a exemplificação dos três processos passivos para que vocês entendam melhor aqui como é que funciona. Bom, imaginem o seguinte. Eu tenho uma célula. Minha célula apresenta a necessidade de uma série de substâncias todos os dias. Todos os dias, minha célula demandará a entrada de substâncias através de sua membrana.
Nesse momento, minha célula está precisando de gases. E eu disse a vocês que os gases têm uma espécie de livre acesso à membrana plasmática e conseguem adentrar nas células sem que haja gasto de energia, ou seja, através de um transporte passivo. Então, o que vai acontecer? Minha célula deseja oxigênio. Então, eu respiro, claro, para coletar esse oxigênio. E enquanto eu respiro e meu oxigênio no meio externo, meu extracorporal, começa a adentrar, minhas células começam a adotar medidas para que esse oxigênio seja devidamente levado até a célula. Então, o que vai acontecer? Aqui, no interior da minha célula, o oxigênio que está no meio externo, que tanto trabalho teve para chegar até ela, oxigênio, O2, tem que entrar. Ele tem que passar para o meio intracelular. Aqui dentro, eu tenho pouco oxigênio. Então, percebam que no meio intracelular, eu tenho baixa quantidade de oxigênio. E no meio extracelular, eu tenho grande quantidade. Ok? Então, aqui fora, eu tenho muito oxigênio. E aqui dentro, eu tenho pouco oxigênio. Isso significa que o meio interno tem menos oxigênio que o meio externo. Ok? Então, aqui tem menos oxigênio que aqui. Aqui tem mais. Sempre a difusão simples ocorrerá a favor do gradiente de concentração. O que significa gradiente de concentração? Significa que o meio interno tem menos, o meio externo tem mais, e, consequentemente, a tendência dessas moléculas é de passar do meio externo para o meio interno. Sempre. Então, toda vez que ocorrer uma difusão simples, é a favor do gradiente de concentração. Então, eu vou estar inserindo no interior da célula o oxigênio que está no meio externo. Então, a tendência é que ele entre na célula. Mas como ele irá entrar na célula? Através da difusão simples. Então, essa difusão consiste na passagem do produto que eu quero, do que nós chamamos de substância desejável, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. Então, deixa eu apagar aqui e mostrar como isso está ocorrendo a nível celular. Imagine que isso aqui é a membrana projetada. Ok? Eu cortei um pedacinho da membrana e ampliei. E agora, eu vou fazer uma análise do que está ocorrendo ali na membrana da minha célula. Ok? Então, eu vou fazer uma análise do que está ocorrendo na membrana da minha célula. Aqui fora, eu tenho... Deixa eu pegar uma cor diferente. Pronto. Aqui fora, eu tenho vários oxigênios. Vários oxigênios. E esses oxigênios estão no meio externo à célula, que, por coincidência, é o meio mais concentrado, O2.
Já o meio intracelular é o menos concentrado, porque eu tenho pouquíssimas moléculas de O2. Qual é a tendência? É sempre seguir o gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. E eu estou transportando um gás, que é o gás oxigênio, o gás que a gente respira. Então, esse gás tem livre acesso à camada de fosfolipídios. Então, essas duas camadas de fosfolipídios permitirão a entrada desses oxigênios de forma livre. Eles podem entrar à vontade através da membrana, que não vai ter problema algum. Ok? Lembrem-se disso. Eles podem entrar à vontade, que a célula não vai se importar. Por quê? Pensem bem. Se toda vez que eu quisesse oxigênio, eu gastasse energia para trazer ele para o meu interior celular, não teria lógica fazer uso dele para produzir energia. E o oxigênio serve para produzir energia. Ok? Então, lembrem-se, o oxigênio tem entrada livre. Difusão simples. Ô, professor, mas e se em vez de oxigênio, no lugar de oxigênio, eu tenha outra substância? Uma substância que tenha afinidade com a água, por exemplo. Aí ela não pode passar pelo fosfolipídio. Ela tem que passar pela proteína. Professor, mas é uma substância que o organismo precisa muito. Por exemplo, é a glicose. Opa, já que a glicose tem uma forma legal de trazê-la para o interior celular. Como? Do mesmo jeito que estava antes, esse aqui é o meio mais concentrado, enquanto esse é o meio menos concentrado. É o que tem menos glicose, enquanto aqui tem mais glicose. Ainda é a favor do gradiente de concentração. Mas como irá ocorrer esse processo? Simples. Aqui a gente tem uma proteína canal. Essa proteína canal, em azul, ela favorecerá a entrada da glicose. Como? Aqui não é mais O2. Aqui também não é mais O2. Aqui é glicose. Glicose. Aqui também. Glicose. Bom, se eu quero a glicose, mas ela tem afinidade com a água, a camada de fosfolipídios, as duas camadas de fosfolipídios, não vão permitir de jeito nenhum a entrada dessa glicose através dos fosfolipídios. Não vão permitir. Eles são apolares, eles não têm afinidade com a água. Se eles não têm afinidade com a água, eles não querem conversa com a glicose, que a glicose é a amiguinha da água. Então, bom, eles se fecham e não estão nem aí para a glicose. Mas a proteína canal, ela sim, poderá ajudar. Como? Simples. Do lado de fora da célula, existe um órgão, aliás, melhor dizendo, existe uma glândula, que todo mundo confunde o pâncreas com órgão, mas o pâncreas é uma glândula. Essa glândula irá secretar uma substância chamada insulina. A insulina é a chave dessa proteína canal. Quando a insulina vem enviada pela... Vou botar aqui, ó. Insulina. Peraí, deixa eu chamar para cá. Insulina.
Quando ela vem enviada pelo pâncreas e chega à proteína canal, ela cola na proteína canal e destrava ela, abrindo, de fato, um canal para a passagem da glicose. Então, ela abre como um tubo, como um canal, para que a glicose no meio externo simplesmente entre. Ok? Então, a insulina deixará a porta aberta e a glicose passará livremente. Professor, mas para fazer isso aí, não houve gasto de energia? Depende. De quem? Da célula? Não. Houve lá das células do pâncreas, que se preocuparam em produzir insulina e liberar na corrente sanguínea. Mas, em momento algum, a célula que deseja a glicose gasta energia. Beleza? Ela permitiu que a proteína abrisse no momento que chegou a insulina. Foi a insulina que abriu. Problema dela. Mas a minha célula não gasta energia, não. Então, entrou a glicose. Ô, professor, mas essa insulina vai ficar aqui para sempre? Depende. Se teu pâncreas liberar glucagon, aí a coisa muda. Porque o glucagon vem e fecha. Beleza? Então, é basicamente esse o processo. Uma abre e outra fecha. De modo bem grosseiro, bem simples, para vocês entenderem. Entendido o transporte passivo que nós chamamos de difusão facilitada. Mas e a osmose? A osmose, ela não corresponde a partículas sólidas. O que significa isso? Eu vou trabalhar com líquidos. Eu vou trabalhar mais precisamente com o solvente universal. Eu vou trabalhar com a água. Então, aqui fora, eu tenho água. E eu quero que a água entre. Mas, para a água entrar, sabendo ainda que o meio externo tem mais água e o meio interno tem menos água, ou seja, sabendo que o meio externo está menos concentrado e o meio interno está mais concentrado, é o que, professor? Não é o inverso, não. Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque aqui dentro tem mais sais. Tem muitos sais. E pouca água. Então, a tendência é a água entrar. E eu vou revelar um detalhe, uma curiosidade bem bacana. Imagina o seguinte. Você vai para uma piscina, para a praia, e chegando lá, você fica um tempão na água e tua mão começa a engelhar. O que é aquilo? É a entrada da água por osmose nas tuas células. Então, quer dizer que a tua mão teve a entrada de água. Aí você se pergunta, poxa, essa era a curiosidade? Não. A curiosidade ainda não é essa. A curiosidade é a seguinte. Preste muita atenção. Eu estou dizendo que no interior da célula tinha muitos sais e no exterior muita água. E a tendência é a água entrar. Por quê? Porque ela tentará solubilizar os sais que tem dentro. Quando você põe um alface e joga sal em cima, o alface murcha e aquele aguaceiro se forma no prato. Por quê? Porque a água sai tentando solubilizar aquele sal que está do lado de fora, tentando dissolver aquele sal do lado de fora. O termo correto é solubilizar. E quando a água sai, houve uma osmose. Por quê? Porque o meio externo era mais concentrado. O meio interno, menos concentrado. Aí tem um ponto interessante.
a curiosidade. A curiosidade é que quando tu vai para a praia, chega lá, por um descuido, você toma um pouquinho d'água, você percebe que ela é muito salgada. Mas tua pele ainda assim fica engelhada. Por quê? Porque você é mais salgado que a água do mar. Beleza? Lembre-se disso. Você tem mais sais dentro de você do que a água do mar tem nela. Claro que, em comparação, né, a um mar inteiro, um oceano inteiro, é claro que tem muito mais sais ali. Mas eu me refiro no volume, na concentração. Num dado volume de água equivalente ao que tem no teu corpo, com certeza absoluta, tu tem mais sais do que a água do mar. Tem nela. Beleza? Então, essa é a curiosidade. Tem uma pergunta aqui. Quando a célula está comendo, qual é o nome mesmo? Fagocitose. É a entrada de uma espécie de molécula grande, uma macromolécula, através do englobamento, através do transporte de vesícula. Mas quando a célula se volta a quebrar uma substância para obter os seus nutrientes, a gente chama de digestão intracelular. Beleza? Bom, então a água vai entrar a favor justamente da solubilização dos sais internos. Então, significa dizer que a água só vai entrar se tiver mais sais dentro da célula do que fora. Lembre-se disso. Então, imagina a seguinte situação. Eu pego uma célula como a hemácia, que é uma célula sanguínea, e eu vou colocar ela em 3 soluções diferentes. Vejam, tem aqui a primeira solução, a segunda solução e a terceira solução. Beleza? Está aqui as 3 soluções. Na primeira solução, eu mergulho algumas células sanguíneas. Na segunda também, na terceira também. Tá? Mergulhei células sanguíneas em cada solução. Na primeira solução, ao mergulhar a célula sanguínea, ela ficou do mesmo jeito. Saiu do mesmo jeito. Mas uma informação interessante é que todas essas soluções são de água mais sais. Ok? Água e sais, eu peguei a célula, coloquei aqui dentro e ela saiu normal. Isso significa dizer que a mesma quantidade de água e sais da solução 1 é a da célula. Nós chamamos isso de solução isotônica. Ok? Significa que ela tem a mesma quantidade, mesma concentração, para ser mais específico, de água e sais. A mesma concentração que a célula. Então, por isso que a célula entrou e saiu normal. Porque ela estava na condição normal dela. Num meio que é semelhante, traz as mesmas condições que ela tem interna. Já na segunda solução, a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque eu mergulho a célula, mas quando eu tiro a célula, ela está extremamente inchada. Chega a estar rachando de tão volumosa que ela é. A membrana chega a estar rachando mesmo. Por quê? Porque em seu interior tem muita, mas muita água. Então entrou muita água. Se entrou muita água, significa que a célula tinha mais sais dentro do que a água tinha. Entenderam? A água com sal tinha pouco sal. A célula tinha muito mais. Então, a tendência foi a água entrar. Como a água entrou, nós tivemos uma alteração no volume celular, na forma da célula,
isso aqui é uma solução que nós chamamos de hipotônica. A solução é hipotônica. Então, como a célula tem muitos sais, a tendência foi a água entrar e não sair, e não permanecer igual. Mas, na terceira e última solução, ao mergulhar a célula na solução de água e sais, ela mudou um pouquinho, ela mudou bastante. Ela murchou. Quase nada. A água dela saiu todinha. E se a água dela saiu, significa dizer que a solução é hipertônica. Por quê? Porque tinha mais sais do que a célula tinha. Então, a tendência foi a água da célula sair para tentar solubilizar o sal do lado de fora. Ok? Então, esses três fenômenos ocorrem justamente quando a célula deseja equilibrar o nível de água, solubilizando os sais no meio intracelular e meio extracelular. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de osmose, o transporte de água através da membrana.